creio que você chegou até aqui nesta noite desejoso de ouvir uma palavra, não é? Você que está conosco na live também, todos nós queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Então vamos falar com o Senhor agora, para que realmente o seu Espírito Santo venha falar com cada um de nós aquilo que Deus tem para os nossos corações. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar, sentimos a condução do Teu Espírito Santo neste culto, Senhor, e precisamos que o Senhor permaneça conosco. Querido Deus, quero ser apenas um canal através de quem o Senhor venha falar à Tua igreja. Ó Deus, aquilo que é o Teu querer, aquilo que é a Tua vontade, porquanto o Senhor conhece cada uma das pessoas, cada uma das vidas que estão neste culto, meu Pai, quer seja de forma presencial ou à distância, e o Senhor conhece as necessidades de cada um de nós e sabe aquilo que nós precisamos ouvir. Fale conosco, Senhor, abra o nosso entendimento, nos dê compreensão acerca da Tua vontade, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Só mais um minutinho em pé, eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler apenas 3 versículos, do verso 15 ao verso 17. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. Diz assim o texto: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Os irmãos podem se assentar, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que grande parte dos nossos queridos irmãos conhecem, esse texto, já se posicionaram dentro deste texto, embora nós tenhamos lido apenas 3 versículos, mas eu quero aqui trazer o contexto disso, até para facilitar, para que todos nós possamos entender a palavra de Deus, na verdade, esses versículos, eles estão dentro de um fato, dentro de uma história, que começa a ser narrada no versículo de número 8 deste capítulo 6, que nós acabamos de ler. E aqui conta a história de que o rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel. E o rei da Síria pretendia capturar o rei de Israel. E para tanto ele fazia as suas emboscadas, armava seus planos, as suas estratégias. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que toda vez que o rei da Síria armava uma emboscada contra o rei de Israel, Deus, o Senhor, falava com o seu servo, o profeta Eliseu, daquilo que o rei da Síria estava planejando, e Eliseu fazia com que esta informação chegasse até o rei de Israel, de maneira que o rei de Israel se desviava das armadilhas, das emboscadas preparadas pelo rei da Síria. E isso não aconteceu apenas 1 ou 2 vezes, foram várias vezes que assim sucedeu, a ponto do rei da Síria imaginar que no meio do seu exército houvesse um traidor, e ele reúne os seus homens e diz: quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: alguém está nos traindo, porque toda vez que eu preparo alguma emboscada contra o rei de Israel, ele se desvia dela. Isso só é possível se alguém estiver levando a informação até ele. E alguém no seu exército diz: não, meu senhor, não há ninguém entre nós que seja pelo rei de Israel. Mas em Israel existe um profeta de Deus, e Deus o faz saber daquilo que o rei, meu senhor, tem intentado, e este profeta faz com que esta informação chegue ao rei de Israel. Por isso, até agora, o rei não teve sucesso, não teve êxito nos seus intentos. E então a palavra de Deus vai nos dizer que o rei da Síria
ouvindo isto, imaginou em seu coração: então o que eu devo fazer é prender o profeta de Deus que está lá em Israel, capturar este homem, porque tirando ele de circulação, né, certamente eu vou conseguir capturar também o rei de Israel. E a palavra de Deus diz que o rei da Síria manda investigar onde é que estava o profeta, onde é que estava Eliseu, e ele é encontrado numa pequena cidade chamada Dotã. E o rei da Síria manda o seu exército à noite e cerca a cidade. E aí nós entramos então no versículo que nós começamos a leitura. O moço do profeta, o moço auxiliar Geazi, o auxiliar do homem de Deus, de Eliseu, se levanta pela manhã, abre a porta da sua casa e vê a cidade toda cercada pelo exército da Síria. E ele volta para dentro, todo temeroso, e diz: ai, meu senhor, o que faremos agora? Aqui Eliseu responde a Geazi, o seu moço: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí a palavra de Deus nos faz perceber, entender que o moço do homem de Deus, o auxiliar do profeta, não conseguiu entender aquilo que Eliseu estava dizendo. Como assim? Mas são os que estão conosco, estou vendo apenas o exército da Síria. E Eliseu ora e diz ao Senhor: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E o Senhor abre os olhos espirituais de Geazi, e ele olha, e a palavra de Deus diz que carros e cavalos de fogo estavam cercando a casa ali onde eles estavam. Amém, irmãos? Este é o fato histórico, isto é o que está narrado, este é um acontecimento de centenas de anos, milhares de anos atrás. Agora, o que é que esta palavra tem para falar comigo? O que é que esta palavra tem para falar com você? O que esta palavra tem para falar com você que está em casa conosco? O Senhor me deu um tema, para esta mensagem, e o tema da nossa mensagem é: ajustando a nossa visão espiritual. Amém, irmãos? Ajustando a nossa visão espiritual. Tem um versículo em Mateus capítulo 6, verso de número 22, que eu gostaria de ler com você agora. Mateus 6, 22. Diz aqui o texto: a candeia do corpo são os olhos, a lâmpada, que traz luz, que ilumina todo o corpo, são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém, irmãos? Então nós vamos enxergar, nós vamos observar, olhando aqui para este texto, que a grande diferença que existia entre Eliseu e o seu servo, Eliseu e o seu auxiliar, não era em relação às circunstâncias, porque as circunstâncias eram as mesmas para os dois. A diferença aqui não está no local onde eles se encontram, porque todos os dois se encontravam no mesmo lugar. Estavam no mesmo lugar, diante da mesma situação, diante da mesma circunstância, mas a diferença entre ambos aqui é muito grande, e a diferença está na forma como cada um está vendo, como cada um está enxergando. Amém, igreja? E isso fez diferença não apenas entre Eliseu e o seu ajudante, entre Eliseu e Geazi, mas isso ainda faz diferença nos nossos dias, faz diferença na minha vida, faz diferença na tua vida. A maneira como nós vemos, a maneira como nós enxergamos, a visão que temos a respeito das situações, das circunstâncias, é que vai fazer toda a diferença. Por isso esse versículo diz que a candeia, a luz para o nosso corpo, para a nossa vida, para o nosso caminho, são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Isso me faz pensar, queridos irmãos, eu fiz aqui algumas observações que eu quero compartilhar com você. A falta que faz a visão, primeiramente fisicamente falando, naturalmente falando, até para servir de base para aquilo que o Senhor tem para falar conosco.
Se nós pensarmos em alguém, né, que perdeu a visão, estou falando agora da visão física, da visão natural, nós vamos ver as dificuldades, né? Grandes dificuldades tem na vida de uma pessoa nesta situação. Talvez, e muito provavelmente você conhece alguém, né, que tenha perdido a visão, ou alguém que já tenha nascido nesta condição, né, sem enxergar. Talvez você até conviva com pessoas nesta condição, e você vai perceber, né, quão difícil é para uma pessoa que ela não tem a visão, estou falando mais uma vez, né, da visão natural, da visão física. Eu conheço, e vários outros irmãos aqui conhecem também, né, uma pessoa amiga, né, um pastor, um homem de Deus, que perdeu a visão, né? Ele tinha uma visão normal, né? Ele era uma pessoa completamente saudável, mas por conta do diabetes, ele acabou perdendo a visão. Hoje ele não tem a visão de ambos os olhos, não enxerga completamente nada. Eu tenho a oportunidade de mensalmente estar com este irmão, com este pastor, e percebo ali no pouco tempo que eu fico com ele, que eu me relaciono com ele, né, a grande dificuldade que ele tem pelo fato de não conseguir enxergar. Eu fiz aqui algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês. Estamos falando primeiramente, né, da falta da visão física, aquele que não consegue enxergar naturalmente. A falta da visão, ela limita a nossa atuação. Perdemos agilidade, perdemos reflexos, nos tornamos mais lentos. Uma pessoa que não consegue enxergar, ela é limitada na sua ação, na sua atuação. Perde os reflexos, se torna uma pessoa mais lenta naquilo que ela vai fazer, perde a agilidade. Quando uma pessoa não conhece o ambiente onde ela está, se torna mais difícil, porque ela precisa até mesmo ser conduzida por alguém. Se ela está num ambiente mais familiar a ela, às vezes ela consegue até se locomover ali, mas a gente percebe a dificuldade, tem que ir apalpando, tem que ir devagar. Então, a primeira coisa que eu observo, quando alguém perde a visão física, a visão natural, que ele fica limitado nas suas ações, nas suas atuações. Um outro ponto ainda, daquela pessoa que perdeu a visão, daquela pessoa que não consegue enxergar fisicamente, naturalmente, limita as oportunidades de trabalho, oportunidades de aprendizagem, oportunidades de relacionamentos, são limitadas por esta deficiência, pela falta da visão. Não é em qualquer lugar que esta pessoa pode trabalhar. Não é com facilidade que ela vai se desenvolver, no ensino, no conhecimento, nos relacionamentos, ela tem dificuldade. E eu estou trazendo isto para o teu coração, para que daqui a pouco nós falemos a respeito daquele que perde a visão espiritual. Se perder a visão natural, já é uma dificuldade, já é um problema, já é um prejuízo tremendo. Você imagina então perder a visão espiritual. Mas ainda se tratando da visão natural, a falta da visão física nos torna mais vulneráveis. Podemos ser surpreendidos mais facilmente por um inimigo, podemos cair mais fácil em algum buraco, podemos tropeçar mais facilmente e por aí vai. Nos tornamos vulneráveis porque não enxergamos, não conseguimos enxergar o inimigo, não conseguimos enxergar os tropeços, não conseguimos enxergar um buraco. Tudo isso, irmãos, para alguém que tem uma deficiência visual, é uma realidade que, graças a Deus, eu e você não temos. Podemos até ter alguma dificuldade, mas graças a Deus nós enxergamos. Graças a Deus nós não somos limitados naquilo que nós vamos fazer por conta de uma deficiência visual. E é bom que seja assim. E para isso, irmãos, nós precisamos nos cuidar, cuidar da nossa saúde, ver como é que nós estamos, porque
é lamentável, é triste, né, você ver uma pessoa nesta condição que nós estamos falando. Mas quando nós voltamos para o texto, nós vamos observar que tanto Eliseu quanto o seu moço, eles enxergavam naturalmente, eles enxergavam fisicamente, mas a diferença estava na visão espiritual entre um e outro. E aqui então eu entro, né, para compartilhar com você as dificuldades daquele que tem falta da visão espiritual, a visão que vem de Deus. A falta da visão espiritual não nos deixa enxergar a presença do Senhor, só conseguimos ver o inimigo. A falta da visão espiritual não nos deixa ver Deus presente, Deus trabalhando, Deus agindo. A falta da visão espiritual só nos faz enxergar os problemas, as dificuldades, os inimigos, a luta, a tribulação. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos nos lembrar daqueles espias que foram enviados por Moisés até a terra de Canaã. 10 deles tinham apenas a visão humana, natural, física. Eram 12 os espias, mas 10 enxergavam apenas aquilo que os olhos naturais podiam enxergar. E enxergando apenas naturalmente, como também os outros 2 enxergavam, Josué e Caleb também enxergavam naturalmente, mas aqueles outros 10 só puderam enxergar os inimigos, só puderam enxergar o gigante. Eles não conseguiram enxergar além daquilo que os seus olhos naturais podiam enxergar, de maneira que eles voltam e trazem um relatório negativo, infamando a terra, contaminando o coração, as almas de todo aquele povo e impedindo ou atrasando o propósito de Deus por 40 anos e impedindo uma geração de entrar na terra prometida. Veja bem, irmãos, os prejuízos, que uma falta de visão espiritual traz, não apenas para a pessoa, mas eu sempre gosto de dizer, queridos irmãos, que as nossas atitudes, elas não apenas diz respeito a nós mesmos, mas quer queira ou não, elas sempre vão estar envolvendo pessoas que estão ao nosso lado. Se as nossas atitudes forem positivas, as pessoas serão abençoadas também, as pessoas serão afetadas também positivamente. Se as nossas ações, se as nossas atitudes forem negativas, as pessoas também serão afetadas negativamente. Foi o que aconteceu com aquela geração, por conta daqueles espias que conseguiram enxergar apenas os gigantes. A terra é boa, é verdade, mas tem gigantes, inimigos, homens muito fortes. E enquanto a palavra de Deus vai dizer que Josué e Caleb, que estavam no mesmo ambiente, que viram as mesmas coisas que os outros 10 viram, que viram também os gigantes que os outros 10 viram, eles enxergaram além dos olhos naturais, enxergaram com os olhos do Espírito, enxergaram com os olhos da fé e disseram: se o Senhor é conosco, nós entraremos e tomaremos posse, e eles serão como pão na nossa boca. Nós vamos destruí-los, nós vamos aniquilá-los, nós vamos acabar com eles. Amém, irmãos? Que a visão espiritual seja uma realidade para todos nós, enxergarmos aquilo que realmente Deus está enxergando e aquilo que Deus está mostrando. Ainda a falta de visão espiritual, ela produz medo, e o medo é a falta de confiança. Aliás, o próprio texto nos faz perceber, ali de Eliseu, que o seu moço, quando ele viu a cidade cercada pelo exército da Síria, ele volta para dentro e diz: ai meu Senhor, você percebe claramente aqui uma expressão de medo, não tem saída agora, não tem o que fazer agora, não temos, estamos cercados pelo exército da Síria. Isso me faz lembrar também, o povo de Israel, quando saíram do Egito e se depararam ali com o Mar Vermelho, os irmãos todos conhecem essa passagem, quando o exército de Faraó vinha ao encalço do povo de Israel, e eles se viram numa circunstância,
né, que parecia não haver saída. Por quê, irmãos? Porque estavam olhando apenas com os olhos naturais. E olhando com os olhos naturais, de fato, eles tinham razão. E é importante que se diga isso, irmãos. O que Geazi tinha visto ali em relação à cidade de Dotã, cercada pelo exército da Síria, não era nenhuma miragem, não era uma fantasia, era real. O que os espias viram lá em Canaã em relação aos gigantes não era uma miragem, era real. O que o povo agora estava observando diante do Mar Vermelho era real. De fato, não tinha saída humanamente falando. E muitas vezes eu e você também nos vemos em situações, em circunstâncias, que quando você olha e analisa naturalmente, você tem que chegar a esta conclusão: de fato não tem saída. Mas aí que é importante os olhos da fé, os olhos espirituais estarem abertos, para nós podermos enxergar que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, igreja? Porque de outra forma nós vamos fazer como fizeram os 10 espias, nós vamos recuar e não vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. De outra forma nós vamos fazer como aquilo que os israelitas queriam fazer ali diante do Mar Vermelho, voltar novamente para o Egito, retornar de volta para o Egito. É desta forma, irmãos. Por quê? Porque o medo toma conta do coração. A falta de confiança em Deus vai tomar conta do coração. Quero agora deixar um pouco aqui o texto e trazer para uma realidade mais próxima de nós. Quando falta visão espiritual, nós também não conseguimos enxergar os laços do inimigo, as armadilhas do inferno. A falta de visão espiritual, irmãos, e eu percebo isso às vezes, observando a atitude, conversando e olhando, que às vezes pessoas estão indo no caminho do abismo, estão indo em direção à armadilha, em direção ao laço do inimigo, e não conseguem enxergar. As pessoas que estão à volta estão vendo a conduta dele, a forma como ele está agindo, a forma como ele está procedendo. Isso aí vai acabar mal, isso aí não vai dar certo, isso aí vai trazer problema, e todo mundo parece que está enxergando menos a pessoa, irmãos. Menos a pessoa. E de repente, lá na frente, quando menos espera, ele caiu na armadilha do inimigo. E a palavra de Deus, de uma forma tão clara, através do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, diz que nós, os crentes em Jesus Cristo, temos que estar sempre atentos contra as astutas, o que, irmãos? Ciladas. Atentos contra as astutas ciladas do diabo. Cilada é uma coisa que está escondida, irmãos, que está camuflada, que somente com os olhos da fé, com os olhos espirituais, somente Deus abrindo a nossa visão, é que nós conseguimos enxergar. Amém, igreja? Isso é muito importante, para nós, os filhos de Deus, esta percepção da presença do inimigo, essa percepção dos laços do inimigo, das armadilhas do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a igreja do Senhor, ela é imprescindível. Não podemos caminhar a caminhada cristã, não podemos caminhar a caminhada da fé tateando, sem saber aonde nós estamos, ou que rumo nós estamos tomando. Nós temos que seguir de uma forma consciente. A palavra de Deus, ela diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Mas eu nunca vi um anjo, talvez você já tenha visto, talvez você já tenha visto. Eu nunca vi, nunca tive uma visão de um anjo, mas eu sei que o anjo do Senhor está comigo todos os dias, e você tem que ter essa percepção. Todos nós precisamos ter essa percepção. Amém, irmãos? Então a falta de visão espiritual não nos deixa enxergar os laços do inimigo. Preste atenção, isso aqui é importante. Nós deixamos um pouco o texto e estamos trazendo isso para uma realidade nossa do dia a dia. A falta da visão espiritual não nos deixa enxergar as qualidades daqueles que estão à nossa volta. Só enxergamos defeito. Queridos irmãos, preste atenção numa coisa:
todos nós, todas as pessoas, qualquer pessoa tem qualidades. Todas as pessoas têm virtudes. Assim como todas as pessoas, todos nós, a partir de mim, temos também defeitos, temos falhas. E para nós convivermos, num ambiente social, sociável, e nós fomos feitos desta forma, nós somos criados desta maneira, seres sociáveis. O próprio Senhor, ao ter feito o homem, diz a palavra de Deus, ele olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos criados para vivermos isoladamente. Ninguém consegue viver isoladamente, irmãos. Não é possível, ninguém, absolutamente ninguém consegue viver isoladamente. Nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, nós temos que interagir uns com os outros. Mas como é que nós vamos conseguir conviver bem a partir do nosso lar, a partir da nossa casa, no trabalho, na escola, na igreja, na sociedade de uma forma geral? Como é que nós vamos conseguir conviver se nós só enxergarmos defeito nas pessoas? Se nós não conseguimos enxergar as qualidades das pessoas? Se nós não conseguimos enxergar virtudes nas pessoas? E quando o inimigo cega, quando a pessoa perde a visão, ela só passa a olhar e enxergar os defeitos. Só os defeitos. E não é só defeito que existe na vida das pessoas, nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? É muito importante isso. Eu tenho que encontrar qualidades nas pessoas com quem eu me relaciono, porque só desta forma eu vou conseguir me relacionar bem. Só desta maneira o meu relacionamento vai ser saudável e gratificante, porque eu estou convivendo com pessoas que têm qualidades. Mas as pessoas também têm defeitos. É verdade, eu também tenho. Todos nós temos. E se nós formos focar, nos defeitos das pessoas, então nós temos que fazer aquilo que eu disse que não é possível fazer, viver isoladamente. Não dá para viver. E infelizmente, irmãos, infelizmente, tem pessoas que têm essa dificuldade, essa falta de visão espiritual, de enxergar as virtudes. Então, dentro da própria casa, da própria família, na vida do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, dos irmãos, as pessoas têm defeito. Lá no trabalho tem defeito, na igreja tem defeito, todo mundo tem defeito, só tem defeito. Não dá para viver assim. Não é possível viver assim. E isso aí, você pode ter certeza que é uma deficiência espiritual muito grande, na forma como nós enxergamos as pessoas. Amém, irmãos? Você pode ter certeza que as melhores pessoas estão dentro da tua casa. Você pode ter certeza que as melhores pessoas são aquelas que estão à tua volta, são aquelas com quem você se relaciona. Amém? Se nós quisermos ficar livres de pessoas que tenham defeitos, então aquilo que o pastor disse, nós temos que nos isolar e não olhar nem no espelho, porque senão você vai olhar para alguém com defeito. Amém, irmãos? Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Tem pessoas difíceis de lidar? Tem pessoas difíceis de lidar, mas nós somos difíceis de lidar, irmãos. Imagine se Deus nos agisse conosco da forma como de fato nós somos. Por isso que a própria palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa do que, irmãos? E não sermos, isso porque nós somos muito bons, porque nós temos virtudes, não é assim. Mas vamos lá, ainda dentro deste mesmo raciocínio, nós falamos que a falta da visão não nos deixa enxergar a qualidade daqueles que estão à nossa volta, mas também a falta da visão não nos deixa enxergar os nossos próprios defeitos. Nós somos o poço da virtude, o poço da perfeição. Se você quer encontrar o exemplo da perfeição, olhe para cá. Aqui está o exemplo. É assim que funciona, irmãos? Não é. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça para que os nossos olhos espirituais
estejam abertos, que o Senhor nos dê graça, para que nós enxerguemos que mais são aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado do que aqueles que são contra nós. Amém, irmãos? Que nós não venhamos a temer as circunstâncias, ainda que aquilo que os nossos olhos naturais possam estar enxergando seja de fato realidade. É aquilo que eu disse há pouco aqui, nós não estamos trabalhando, irmãos, com o negacionismo. Não existe, não é verdade. Não, o problema existe, a luta existe, a dificuldade existe, não é? A tribulação existe, o mundo está em crise, o mundo está vivendo atribulado, o mundo está vivendo atribulado, mas nós temos um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e é isso, meu querido irmão e irmã, é essa nossa fé, essa nossa confiança, essa nossa certeza neste Deus tão poderoso, que nos traz o ânimo, que nos traz a alegria, para que todos os dias nós nos levantemos, nos coloquemos de pé e nós saiamos para a nossa luta, para a nossa batalha, sabendo que Deus é conosco. Amém, irmãos? É isto. Se nós enxergarmos de outra forma, se nós enxergarmos como Geazi enxergou, se nós enxergarmos como aqueles espias enxergaram, se nós enxergarmos como aquele povo que estava diante do Mar Vermelho estava enxergando, querendo inclusive apedrejar Moisés, nós não teremos sequer forças para levantar de manhã e ir para os nossos compromissos, para o nosso trabalho. E infelizmente, irmãos, tem muitos que têm vivido esta realidade. Não me refiro à igreja, aos irmãos, mas lá fora no mundo, pessoas que já perderam a esperança, pessoas que já olham, não conseguem mais enxergar Deus agindo, não conseguem mais enxergar as mãos de Deus protegendo, amparando, não querem sequer sair de dentro do quarto, porque a desesperança já tomou conta do seu coração, justamente pela falta da visão, esta visão tão importante, esta visão tão gloriosa, esta visão, meu querido irmão e irmã, que eu posso até não conseguir enxergar com os meus olhos físicos, com os meus olhos naturais, mas que através da fé eu posso testificar, eu posso testemunhar. Amém, irmãos? Se Deus é por nós, diz a palavra, quem será contra nós? Crer desta forma e viver desta forma, se posicionar desta forma, é ter os olhos espirituais abertos. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus se levantar a favor da tua causa, meu querido irmão e irmã, quem irá impedir? Amém, irmãos? Quem irá impedir? Pastor, mas o médico já deu o diagnóstico, viu? Não, mas isso... Meu querido irmão e irmã, a última palavra, eu sempre preguei, sempre ensinei isso, porque eu creio e vivo isso, a última palavra pertence ao meu Deus, pertence ao meu Deus. Amém? Nós não prosseguimos a leitura do texto, nós fomos até o versículo 17 apenas, mas se você pode fazer isso depois na tua casa. O que foi que aconteceu ali onde estava Eliseu e o seu moço na cidade de Dotã, com a cidade toda cercada pelo exército da Síria? O que foi que aconteceu? Qual é o desfecho dessa história? Você pode ler depois lá na sua Bíblia. A palavra de Deus diz que o Senhor cegou os olhos, de todos aqueles homens do exército do rei da Síria, e Eliseu foi e se apresentou a eles e os conduziu. Aqueles homens estavam cegos agora e foram conduzidos por Eliseu até a presença do rei de Israel. Amém, irmãos? Você consegue assim perceber, você consegue entender a forma como o meu Deus, o teu Deus age, irmãos? Você consegue perceber que não há razão para ter medo? Você consegue perceber, meu querido irmão e irmã, que a última palavra nunca é do homem? Que Deus sempre esteve e sempre vai estar no controle das nossas vidas? Amém, irmãos? Sempre, irmãos, sempre.
Tenha certeza absoluta, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que entregou a tua vida ao Senhor, que caminha com o Senhor, você não vai perder jamais. Jamais. Jamais você será um perdedor. Jamais. Jamais. Talvez alguém possa até argumentar, pastor, mas dentro da palavra de Deus, né, e a própria história registra muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que morreram nas mãos dos ímpios. Eles estão vivos na presença do Senhor. Eles serão glorificados e receberão no dia do Senhor os seus galardões, a sua recompensa. Eu pergunto para você, isso é perda? Isso é perda? O povo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, cuja visão espiritual enxerga as coisas do Senhor, ele jamais vai perder. Marcos capítulo 10, verso 51, nós estamos já chegando ao final dessa mensagem. Marcos capítulo 10, versículo de número 51. Aqui é um texto conhecido, né? Jesus está falando com um homem que era cego. A respeito de quem o Senhor Jesus está falando aqui? Bartimeu. Amém, irmãos? Bartimeu, aquele cego, filho de Timeu, sentado ali no caminho de Jericó, quando Jesus passava, né, e aquele homem, ouvindo o barulho da multidão, se informa o que é que está acontecendo. E alguém diz, Jesus Nazareno está passando. Ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, do poder de Jesus, daquilo que Jesus já havia realizado, né, e Bartimeu, ele percebeu que aquela era a sua hora, que aquela era a sua oportunidade, né, de poder se livrar daquela cegueira. E ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e clama cada vez mais alto. Alguém chega, tenta impedir Bartimeu, mas ele continua clamando. De repente o Senhor para e diz, chama o homem. Foram e trouxeram Bartimeu até a presença de Jesus, e aqui nós entramos no verso 51, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar, Senhor. Esta é a minha oração nesta noite, essa deve ser a nossa oração nesta noite. Que queres que te faça? E é interessante, irmãos, olha bem esse texto, que coisa maravilhosa, há outros episódios registrados na palavra de Deus, de cura de cegos, me lembro agora, e os irmãos certamente também vão se lembrar, daquele cego que a palavra de Deus diz que o Senhor cuspiu em terra, fez lodo, untou os olhos do cego, e disse a ele, vai e lava-te no tanque de Siloé, e o homem cego saiu, os seus olhos untados, com o lodo, com o barro, foi, lavou-se e voltou enxergando. Ainda há um outro episódio de um cego que foi curado, o Senhor o tira fora da aldeia, coloca as mãos nos seus olhos, e fala com ele, e diz, você está vendo? Ora por ele, e ele diz, eu estou vendo os homens como árvores. E aí Jesus fala, não, você não está bom ainda, você não está enxergando, porque ver o homem como árvores não está legal. E aí a palavra de Deus diz que Jesus, mais uma vez, então, ora por ele, e diz, e agora, como é que você está? Ele falou, agora eu estou vendo, agora eu estou bom, agora estou... Mas esse texto aqui, irmãos, não fala nada disso. Esse texto não fala que Jesus untou os olhos do cego, que Jesus pôs a mão na cabeça do cego, que Jesus colocou o dedo no olho do cego. Jesus simplesmente disse para ele, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Vamos ver o verso 52, o que diz. Verso 52, e Jesus lhe disse, vai, o que diz o texto, irmãos? A tua fé. Você entendeu como é que se abre os olhos espirituais, irmãos? Aqui é uma cura física, mas os olhos espirituais se abrem pela fé. Amém? Vai, disse o Senhor, a tua fé te salvou. A tua fé, a nossa fé, na palavra de um Deus que não falha, na palavra de um Deus que não mente, esta é a solução, este é o remédio para abrir os nossos olhos, para tirar toda e qualquer cegueira espiritual. E por último, eu quero ainda ler com os irmãos Apocalipse capítulo 3,
verso 18, tem ali a última parte desse versículo. Aqui é o Senhor falando com uma igreja, né, da Ásia Menor, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. E aqui nesse texto o Senhor está dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que, diz o que o texto, irmãos? Unjas os olhos com colírio para que vejas. Unja os olhos com colírio para que vejas. O que é este colírio, irmãos, de que fala a palavra de Deus? Não é? O que é este colírio que vai ajudar a abrir os nossos olhos? Não é? Já falamos aqui a respeito da fé. A fé ela é fundamental, a fé ela é importantíssima. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não alcançamos absolutamente nada da parte de Deus. Mas olhando para este versículo, irmãos, me vem à mente, me vem ao coração a lembrança, né, daquele momento em que Jesus, se preparando para dar início ao seu ministério, ele, ao final dos 40 dias, ele tem um confronto muito forte com o diabo. E o diabo, tentando aproveitar-se daquele momento, a palavra de Deus, ela diz claramente que Jesus teve fome, e Satanás tentando aproveitar daquele momento de fragilidade do homem, Jesus, ele faz uma proposta: se tu és o Filho de Deus, diga que estas pedras se transformem em pães. Não é necessário você ficar padecendo de fome. E aí então a palavra de Deus diz que Jesus, o texto sagrado diz que Jesus recorre à palavra, e cita um texto lá de Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás o leva até o pináculo do templo, o próprio diabo recorre também à palavra e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, salta daí para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para te guardarem. E aí o Senhor mais uma vez usa a palavra e diz, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Por último, o diabo mostra todos os reinos e a glória dos reinos deste mundo e diz: tudo isso é meu, tudo isso eu te dou, se tão somente prostrado me adorares. E o Senhor mais uma vez recorre à palavra e diz: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém, irmãos? Então este colírio, conforme a própria Escritura diz, esta lâmpada para os nossos pés, esta luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. A fé aliada com a palavra vai abrir os nossos olhos espirituais. Mas observe bem, irmãos, que este versículo, esta parte do versículo, está dentro de um contexto onde Jesus está dizendo àquela igreja: eu aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo. Eu aconselho-te que de mim compre vestes brancas para que te vistas. Eu aconselho-te que de mim compres o colírio. Está tudo dentro desse contexto. O ouro provado, as vestes brancas, o colírio, está dentro de um contexto que nós temos que adquirir. Isso significa que existe um preço a ser pago. Amém, igreja? Existe um preço a ser pago. Isso que é muito importante, porque, infelizmente, nós vivemos um tempo onde grande parte das pessoas, às vezes elas querem que tudo caia já no colo dela prontinho. Coloca a mão na cabeça dela e está tudo resolvido. Existe um preço a ser pago. O preço da salvação, o preço que para mim e para você, para a humanidade era impagável, esse Jesus já pagou. Amém, irmãos? Esse Jesus já pagou. Mas se eu quero conhecer a palavra, e saber que ela é lâmpada para os meus pés, que ela é colírio para os meus olhos, eu tenho que pagar o preço de ler, de estudar, de aprender, de meditar, de refletir. Amém, irmãos? Porque é desta forma que nós abrimos os nossos olhos espirituais, que nós não tememos diante das adversidades, diante dos problemas.
Sabe, irmãos, eu tenho uma preocupação, né, de vez em quando me passa pela minha mente. E é claro que nenhum de nós queremos, né? Nenhum de nós queremos, nenhum de nós gostamos, nenhum de nós apreciamos passarmos por aflições, passarmos por lutas. E eu não quero, eu não gosto, tenho certeza que você também não. Mas a palavra de Deus, ela diz que a vida, o mundo é de lutas, é de aflições. E às vezes eu me pego pensando, não é? Se os problemas deste mundo, se as lutas, se as perseguições, se elas se intensificarem de fato, não é? Quantos de nós realmente vamos permanecer firmes? Quantos de nós? Quantos de nós estamos dispostos realmente a pagarmos o preço com os olhos espirituais abertos, né? Como Estevão teve os seus olhos espirituais abertos no momento em que ele era apedrejado e ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. A semelhança do que o próprio Senhor Jesus orou lá na cruz, Estevão orou e disse: não lhes imputes este pecado. E ele olhou e ele viu o céu aberto e o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, em pé diante do trono esperando por ele. Amém, irmãos? Amém? Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja deste tempo, a igreja deste tempo precisa ter os olhos espirituais abertos para nós enxergarmos além daquilo que os nossos olhos físicos podem contemplar. E mesmo quando, de repente nos vermos cercados, como Eliseu e seu ajudante, seu moço, foi cercado ali na cidade de Dotã, que os nossos olhos se abram para saber que mais são os que estão conosco do que os que são contra nós. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Vamos fazer a oração que Bartimeu fez ao Senhor com poucas palavras. Que queres que te faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar. Vamos fazer essa oração. Senhor, abre os meus olhos espirituais a cada dia. Eu sei que existe inimigo, eu sei que existe problema, eu sei que existe dificuldade, eu sei que existe provações, eu sei que existe lutas, tudo isso eu sei que existe, tudo isso é verdade, tudo isso é real, mas eu sei que também tem um Deus que luta por mim, tem um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Amém, igreja? Você vê que coisa maravilhosa? Se você começar a pensar cada momento, cada luta, cada problema, cada dificuldade, cada tribulação, você sempre vai ter uma promessa de Deus para te garantir a vitória. Você nunca vai estar sozinho, nunca vai estar desamparado. Amém, igreja? Nunca vai estar, sempre tem uma palavra de Deus para nos levantar, para nos animar, para fazer enxergar além daquilo que os olhos naturais podem enxergar. Falemos com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti e sou grato pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a Tua igreja neste dia, Pai. Senhor, que os nossos olhos espirituais realmente se abram. Senhor, que nós não sejamos apenas como aquele moço, Senhor, aquele servo de Eliseu, que enxergou apenas o exército inimigo. Que nós não sejamos, ó Deus, como aqueles 10 espias que enxergaram apenas, Senhor, os gigantes. Que nós não sejamos, ó Deus, como aqueles que estavam ali diante do Mar Vermelho, ó Deus, propondo em seus corações retornarem outra vez ao Egito, porque não viam saída, Senhor, para aquela situação. Ó Deus, mas que nós sejamos como Eliseu. Que esta geração, Senhor, seja como a geração de Eliseu, cujos olhos espirituais se abram para enxergar que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que esta geração, meu Deus, seja semelhante, Senhor, Josué e Calebe, que não olha para o tamanho dos problemas, que não olha para o tamanho dos gigantes. Que esta geração, meu Deus, seja semelhante a Davi, Senhor, que fez
a sua obra, Senhor, na sua geração, diz a palavra de Deus, e não olhou para o tamanho de Golias. Que nós sejamos, ó Deus, como aqueles que olham, Senhor, com os olhos espirituais, que enxergam, Senhor, com os olhos espirituais, e saibam, Senhor, que o Senhor está ao nosso derredor. Ó Deus, que o Senhor está à nossa volta, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está nos protegendo a cada dia. Meu Deus, que a fé seja aumentada, que a fé seja acrescida, Senhor, em nossos corações, que nós possamos, Senhor, pagar o preço necessário, ó Deus, para que os nossos olhos espirituais realmente se abram, voltando para a Tua palavra, voltando para as Tuas promessas, voltando para aquilo que o Senhor já disse, ó Deus, a nosso respeito, Senhor, e nós bendizemos, e nós glorificamos, e nós exaltamos o Teu nome para sempre. Senhor, que sejamos como Bartimeu, que os nossos olhos se abram pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém. Se esta palavra de alguma forma falou ao teu coração, aplaude e glorifique o Senhor. Bendiga o nome do nosso Deus. Aleluia. Amanhã pela manhã, a hora que os teus olhos se abrirem para um novo dia, se levante com todo o ânimo, com toda a disposição, para mais um dia de trabalho, para mais uma semana de trabalho, sabendo que o Senhor é com você. Amém, irmãos? Isso é tremendo. E nós vamos nesta fé, nós vamos nesta confiança, nós vamos nesta alegria até o último momento. Ser fiel até a morte, até o último momento, até o fim. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Guarda essa palavra no teu coração.